Muito bom dia. Vamos então dar início ao webinar de hoje, portanto, o webinar de SolidWorks Flow Simulation. Portanto, o meu nome é Diogo Pinto, ok? Portanto, ok. E vamos aqui falar um bocadinho hoje do Flow Simulation e das suas funcionalidades. Okay. Como vocês sabem, o SolidWorks é uma plataforma de projeto integrada, okay, que vai desde o design e conceitos preliminares, passando pelo projeto mecânico e elétrico, validação de projeto, documentação técnica, terminando na fase de qualidade e fabrico, sempre em paralelo com a gestão de informação de projetos. Okay? As soluções de simulação, neste caso em particular o Flow Simulation, inclui-se na validação do projeto. Okay? As soluções de simulação do SolidWorks incluem SolidWorks Simulation, que está dividido em 3 módulos, portanto, SolidWorks Simulation Standard, que inclui análise linear estática e fadiga, SolidWorks Simulation Professional, que acrescenta, por exemplo, análise de encurvadura, análise térmica, análise de frequências, e o SolidWorks Simulation Premium, que acrescenta ainda análise não linear e análise dinâmica, bem como a possibilidade de analisar o comportamento de materiais compósitos. Temos o SolidWorks Flow Simulation também, portanto, que é um produto, ao contrário do SolidWorks Simulation, que tem 3 módulos, o SolidWorks Flow Simulation é um produto único que possui todas as capacidades. Tem também 2 módulos adicionais especializados em áreas específicas, nomeadamente o HVAC para aquecimento, ventilação e ar-condicionado, e o módulo Electronics Cooling para análise de arrefecimento de componentes eletrónicos. Temos também o SolidWorks Plastics, este também dividido em 3 módulos separados, portanto, SolidWorks Plastics Standard, que permite a análise de injeção de plástico, okay? Permite análise da fase de injeção, o SolidWorks Plastics Professional, que acrescenta a análise da fase de compactação e, por exemplo, também análise de múltiplas cavidades, e o SolidWorks Plastics Premium, que acrescenta a análise de empeno e arrefecimento no molde. Okay? Para além destes 3 módulos de simulação principais, digamos assim, temos também o SolidWorks Motion para análise cinemática e o Sustainability, portanto, estes 2 módulos incluídos nas licenças SolidWorks Premium. Okay? Portanto, hoje vamos nos focar no Flow Simulation. Portanto, o Flow Simulation é um software CFD, ok? O que é o CFD? CFD é um acrónimo para Computational Fluid Dynamics. É uma ferramenta que nos permite simular problemas de dinâmica de fluidos e transferências de calor. Okay? Permite-nos analisar e resolver problemas relacionados com, por exemplo, queda de pressão, para otimizarmos perdas de carga, mapas de fluxos de fluidos, ou seja, permite uma análise das trajetórias complexas em escoamentos externos e internos. Permite resolver também problemas de transferência de calor, por exemplo, para reduzir o risco de sobreaquecimento, controlando os nossos inputs térmicos ou otimizando a nossa ventilação, por exemplo. E permite também prever forças, por exemplo, analisar forças relacionadas com pressão resultante exercida pelos fluidos. Okay? Quando é que deve ser utilizado o Flow Simulation e qualquer outro produto de simulação? Sempre na fase inicial de desenvolvimento do produto. Okay? Portanto, desta forma, nós vamos minimizar o esforço necessário para atingir o nosso produto final e vamos, com isso, diminuir tempos de produção e, como é óbvio, custos também. Okay? Portanto, há 2 abordagens. Os produtos de simulação podem ser utilizados no início do desenvolvimento de forma a prevenir, ou então numa fase mais final do desenvolvimento com o objetivo de remediar erros. Okay? Os produtos de simulação devem sempre ser utilizados numa fase inicial do desenvolvimento do produto. Portanto, o que é o SolidWorks Flow Simulation? Como falei anteriormente, é uma solução CFD,
e está totalmente integrada no SolidWorks, em ambiente SolidWorks, ok? Portanto, permite analisar regimes, escoamentos em regime laminar, em regime de transição, em regime turbulento, baseado no modelo de turbulência K-Epsilon. É governado pelas equações de Navier-Stokes, equações de conservação de massa, conservação de energias, escoamentos compressíveis. Okay? Permite fazer análises estáticas e análises transientes, internas e externas agora. Permite também análises multiespécies, ou seja, mistura de fluidos, por exemplo. Permite também analisar fluidos não newtonianos, como por exemplo sangue, e permite também analisar fenómenos de radiação. Okay. Portanto, como falei anteriormente, o Flow Simulation é um produto único que possui todas as funcionalidades, portanto, para análises de escoamentos internos e externos, laminar e turbulento, análises térmicas, permite também análise de componentes rotativos, fluidos compressíveis, não newtonianos, permite também a ligação com o SolidWorks Simulation, portanto, análise de elementos finitos, permite, portanto, análises permanentes e análises transientes. Tem também um módulo especializado para Electronic Cooling, portanto, para análise de arrefecimento de componentes eletrónicos, que acrescenta então a possibilidade de analisar o aquecimento por efeito Joule, canais de calor ou heat pipes, por exemplo, componentes de duas resistências, tem também um gerador de PCBs integrado e uma base de dados com mais materiais, portanto, para além da base de dados incluída no Flow Simulation. Para além do Electronics Cooling, temos também o módulo HVAC, que permite radiação avançada, ou seja, permite materiais semi-permeáveis à radiação, e conseguimos ter os resultados em forma de parâmetros de conforto bem estudados a nível estatístico e também, por exemplo, estudos de marcador. Okay? Tem também, tal como o Electronics Cooling, uma base de dados estendida, portanto, mais materiais e mais condições de fronteira possíveis. Temos aqui alguns exemplos de resultados que podem ser obtidos com o Flow Simulation. Portanto, podemos analisar mapas de pressão, escoamentos internos, escoamentos externos, análise de trajetórias, de temperaturas, de pressão, mistura de gases, componentes rotativos. Okay? Temos aqui muitas possibilidades. Sendo assim, vamos passar então para o SolidWorks, para um caso mais prático, ou para casos mais práticos neste caso. Okay? E vou-vos mostrar como funciona o Flow Simulation e em que casos é que o podemos utilizar. Vou abrir aqui só o fecheiro. Portanto, para começar, o Flow Simulation é um add-in completamente integrado no SolidWorks. Portanto, para ativar o Flow Simulation, basta ir aos add-ins do SolidWorks e ativar aqui o add-in SolidWorks Flow Simulation. Okay? Portanto, pode ser aqui a partir das opções add-ins, ou então SolidWorks add-ins e ativar aqui o add-in do Flow Simulation. O primeiro passo em qualquer estudo de Flow passa por criar o nosso projeto de Flow Simulation. Para criar este projeto, o Flow Simulation tem aqui uma ferramenta denominada Wizard que nos permite criar todos os nossos estudos. Okay? O primeiro passo no Wizard, definir o nome do nosso projeto e escolher qual a configuração a utilizar. Okay? Podemos utilizar a configuração atual, criar uma nova ou selecionar alguma configuração já existente no nosso modelo. O segundo passo passa por definir o nosso sistema de unidades. Okay? Podemos utilizar sistemas de unidades já bem definidos e podemos alterar, por exemplo, alterar aqui o parâmetro da temperatura para graus Celsius. Okay? A partir do momento em que utilizamos um sistema de unidades já definido no SolidWorks e editamos algum novo parâmetro, passamos a ter a possibilidade também de criar o nosso sistema de unidades. Okay? Pronto. O segundo passo, e
dos mais importantes, passa por definir qual o nosso tipo de análise, ou seja, se vamos fazer uma análise interna ou uma análise externa, e quais as condições físicas existentes no nosso estudo. Ou seja, se vamos considerar condução de calor nos sólidos, se vamos ter radiação, se o estudo vai ser permanente ou transiente, se vamos ter em conta a gravidade, componentes rotativos, superfície livre. Okay? Isso é tudo definido logo neste passo. Okay. O próximo passo tem a ver com a escolha do nosso fluido, do nosso fluido de trabalho. Okay? Basta-nos definir um fluido e, para além disso, definir quais são as características do nosso escoamento. Ou seja, se ele é laminar e turbulento, só laminar, só turbulento, se vamos considerar velocidades supersónicas, se vamos considerar umidade ou não. Okay? Antes de passar ao próximo passo, estes materiais estão todos inseridos numa base de dados bastante extensa do Flow Simulation, okay? Onde nós podemos, por exemplo, temos líquidos compressíveis, gases, líquidos não newtonianos, gases reais, okay? E aqui onde nós podemos escolher o nosso fluido de trabalho e até inclusive copiar fluidos já existentes, ou qualquer outra condição presente na base de dados. Portanto, podemos copiar já existentes e criar parâmetros novos. Okay? Portanto, aqui é onde eu posso definir os meus materiais líquidos ou sólidos. Por exemplo, temos também uma base de dados de ventoinhas. Vamos ver isto melhor num caso prático à frente. Okay? Temos uma base de dados bastante extensa com bastante parâmetros que podemos inserir nos nossos estudos. Portanto, seguinte, definir as condições de parede, ou seja, se temos troca de calor entre as paredes e qual a rugosidade. E, por fim, definir as condições iniciais do nosso estudo. Ok? Portanto, qual é a pressão inicial, a temperatura inicial, parâmetros de velocidade, de turbulência iniciais. Já agora introduzir aqui uma novidade do SolidWorks Flow Simulation 2020. Tem a ver com a possibilidade de definirmos a pressão e temperatura com base na altitude. Ok? Pronto. Portanto, no final do Wizard, temos o nosso estudo definido. Neste caso, eu vou cancelar. Já tenho aqui um estudo criado. Como eu disse anteriormente, nós no Flow Simulation podemos analisar um escoamento interno, ou seja, um escoamento em que o fluido está contido num volume fechado. Neste caso, é um coletor onde queremos analisar a distribuição de caudais à saída. Okay? Portanto, a nossa condição de entrada é um fluxo volumétrico, 0,05 metros cúbicos por segundo. Okay? E nas saídas temos pressão estática. Okay? Portanto, neste caso, são estes as nossas únicas condições de fronteira e, portanto, o Flow Simulation permite-nos analisar trajetórias, ok? Permite-nos analisar a trajetória do fluido, permite-nos ter gráficos na forma de cut plots ou gráficos de secção. Neste caso, posso analisar a pressão ao longo de várias secções do meu modelo. Okay? Posso ter também os gráficos na forma de surface plots, ou seja, gráficos nas superfícies em contacto com o fluido. Okay? Portanto, e posso também analisar os vários parâmetros em várias superfícies. Por exemplo, okay, mostrar quais são os parâmetros do fluido à entrada e quais são os parâmetros do fluido na saída de cada uma das saídas. Okay. Portanto, o objetivo aqui é analisar a distribuição de caudais na saída. Portanto, nós temos uma entrada
de 0,05 metros cúbicos por segundo e conseguimos ver qual a distribuição dos caudais nas várias saídas. Okay? Se somarmos todo o caudal em todas as saídas, portanto, terá que ser igual à entrada. Nós não precisamos de fazer esses cálculos manuais, podemos, partindo de objetivos já definidos previamente, ok? Neste caso, definimos a soma de todos os caudais de saída. Tenho também a possibilidade de ter, portanto, um gráfico, aqui a evolução já agora ao longo do cálculo, ok? Ou então, analisar mesmo qual é o parâmetro, okay? A soma de todos os caudais de saída é igual a 0,05, que é exatamente igual à minha condição de entrada, ok? Pronto. Para além de escoamentos internos permanentes, posso também ter escoamentos externos e transientes. Neste caso portanto, isto é um caso clássico de mecânica dos fluidos, portanto, o escoamento em torno de um cilindro, de forma a tentar perceber qual é o coeficiente de arrasto nesta geometria. Portanto, antes de apresentar aqui as condições de fronteira e os resultados neste estudo, um parâmetro muito importante em qualquer estudo de flow simulation é o meu domínio computacional, ok? Portanto, o meu domínio computacional define qual a zona que vai ser considerada para o cálculo dos meus resultados, ok? O meu domínio computacional, portanto, pode ser tridimensional, ok? Posso considerar simetria, portanto, em situações em que é possível considerar simetria, devo fazer sempre. Okay? Neste caso, eu posso inclusive fazer uma simplificação 2D, portanto, ao longo do plano XY, okay? E analisar o escoamento ao longo desse plano. Okay? Portanto, sendo assim, os meus parâmetros de entrada, okay, são velocidade segundo x, portanto, e a velocidade é obtida com base na equação do escoamento. Portanto, eu sei que tenho um escoamento com o Reynolds 140, ok? Portanto, partindo da equação de Reynolds, consigo obter a velocidade. Portanto, eu não preciso de dar os parâmetros como um valor exato, com um valor discreto. Okay? Posso definir os meus parâmetros com base em fórmulas, por exemplo, ou equações. Okay? Neste caso, temos um escoamento com o Reynolds 140 em x, okay? E portanto os nossos objetivos são analisar a força nas superfícies do nosso objeto e, partindo da força de arrasto, obter o nosso coeficiente de arrasto, que mais uma vez pode ser obtido com base em equações, ok? A partir da equação do arrasto consigo obter o meu coeficiente. Okay? Portanto, sendo assim, eu posso ver a distribuição de pressão em redor do meu objeto, okay? E também a distribuição de velocidades. Como isto é uma análise transiente, eu posso também, já agora, okay, analisar a evolução, neste caso da pressão, ao longo do tempo. Okay? E também, vou cancelar aqui, a distribuição da velocidade ao longo do tempo. Okay? Conseguimos perceber a partir de certo ponto aqui, a presença do meu regime turbulento. Okay? Portanto, no final da análise, o nosso objetivo é analisar ou retirar o meu coeficiente de arrasto, okay? Que neste caso será 1.3, ok?
Podemos também fazer análises térmicas no Flow Simulation. Okay? Tenho aqui um componente, um invólucro eletrónico. Okay? No Flow Simulation e em qualquer tipo de simulação, nós devemos sempre simplificar o nosso modelo, portanto, remover detalhe desnecessário para o cálculo, okay? E que não influencie os nossos resultados. Portanto, partindo aqui de um assembly complexo, utilizamos as ferramentas do SolidWorks para criar uma configuração simplificada e o objetivo aqui será fazer uma análise térmica, okay, do comportamento deste invólucro eletrónico. Nós podemos aplicar materiais diferentes aos vários componentes presentes no nosso projeto. Okay? Aqui as minhas condições de entrada. Portanto, neste caso, a saída é a pressão ambiente. Okay? Temos ali umas aberturas à pressão ambiente. E a entrada de fluido no meu projeto é obtida através de uma ventoinha. Okay? Como eu falei há bocadinho, nós temos uma biblioteca de ventoinhas comerciais, okay, disponíveis na base de dados do Flow Simulation, okay, que eu posso consultar. Portanto, posso consultar já agora a tabela, a curva da ventoinha, okay, e temos vários tipos de ventoinhas disponíveis, axiais, radiais, com curva bem definida, okay, e já agora podem ser, neste caso, AC ou DC. Okay. Neste caso, vamos utilizar esta ventoinha aqui, uma PAPS de 405. Okay. Temos, para além dos materiais, temos fontes de calor. Okay. Fontes de calor em potência, neste caso, fontes volumétricas, aplicadas aos vários componentes. Okay. Portanto, e a partir daqui podemos analisar o escoamento no nosso projeto, okay? O escoamento de ar, neste caso, e verificar quais são as temperaturas dos vários componentes. Okay? Posso também, mais uma vez, mostrar um gráfico de secção, onde incluo as streamlines, ou seja, onde consigo também em 2D ou numa vista de secção, num gráfico de secção, aliás, perceber a cada secção quais são as linhas de escoamento, okay, do fluido. Okay. Passando ao próximo exemplo. Podemos ter também vários fluidos no mesmo projeto. Okay? Neste caso é um permutador de calor onde temos ar a ser arrefecido. Okay? Temos o volume de ar. Neste caso, mais uma vez, tiramos partido da simetria para otimizar os recursos da máquina. Okay? Portanto, ar a entrar a 176 graus Celsius. Okay? E o segundo domínio com água a 20 graus. Okay? Portanto, a água entra com um caudal mássico, tal como o ar. Okay? Portanto, mais uma vez, podemos analisar as trajetórias do escoamento, ok? E analisar as temperaturas, portanto, quer nos sólidos, quer nos fluidos. Portanto, conseguimos perceber que o ar está a entrar aqui quente, é arrefecido pela água e sai a uma temperatura mais reduzida, ok? Ok. Podemos ter também meios porosos, como por exemplo um catalisador num escape. Okay? Só carregar aqui os resultados. Mais uma vez, os meios porosos são definidos também na nossa base de dados, okay? Onde nós definimos, entre outros aspectos, o tipo de a porosidade, o tipo de permeabilidade e a resistência ao escoamento portanto, deste meio poroso. Okay? Portanto, e aqui podemos então mostrar
o escoamento ao longo do escape e percebemos bem a diferença no momento em que atinge o meio poroso, neste caso o catalisador. Ok? Podemos também, como já falei anteriormente, analisar rotação no Flow Simulation. Portanto, neste caso, temos aqui um volume ao qual vamos aplicar rotação. E vou só carregar aqui os resultados. A definição do estudo passa por definir qual é a minha região rotativa, portanto é aquele volume que eu acabei de vos mostrar. Okay? Pressão ambiental e, portanto, consigo ver aqui o meu escoamento. Okay? Animar o escoamento e, mais uma vez, criar aqui um gráfico de secção, portanto, onde podemos analisar as velocidades, okay, e o comportamento do escoamento em torno daquela região. Okay? Temos também a possibilidade no Flow Simulation de fazer estudos paramétricos. Okay? Neste caso, temos aqui uma válvula, okay? Uma válvula com uma entrada de 2 bares de pressão, okay? E a saída à pressão de 1 bar. E neste caso a válvula abre assim que é atingida uma força de 6 newtons numa mola que estará aqui à esquerda do meu componente amarelo. Okay? Portanto, fazendo uma análise deste projeto como está, okay? Conseguimos ver as trajetórias do fluido. Okay? E o objetivo aqui, portanto, é saber qual a posição deste componente amarelo quando, para uma entrada de 2 bares, é atingida a minha força de 6 newtons na mola. Okay? A melhor forma de fazer isto é recorrendo a um estudo paramétrico. Okay? Temos 3 tipos de estudos paramétricos no Flow Simulation. Okay? O primeiro tipo é o Goal Optimization, onde fazemos variar um parâmetro e vamos tentar otimizar um outro parâmetro objetivo. Temos estudos paramétricos do tipo What If, okay, onde definimos várias possibilidades e ele vai-nos correr os vários estudos e dar os resultados desses estudos. E um Design of Experimentations and Optimization, ou mais conhecido como DOE. Neste caso, definimos vários parâmetros de entrada e podemos depois calcular parâmetros ótimos de saída. Okay? Portanto, no primeiro tipo, no Goal Optimization, neste caso, vou fazer variar a distância aqui do pistão a esta parede. Portanto, variar entre 0.003 e 0.006. Vai ter esta variação de forma a tentar atingir uma força de 1.5 newtons. Neste caso, 1.5 newtons, porque uma vez que temos aqui um componente simétrico, nós tiramos partido da simetria, dividimos em 4 e, sendo assim, podemos também dividir a nossa força pretendida por 4. Okay? Portanto, o nosso objetivo é 1.5 newtons com uma tolerância de 0.3. Ok? Peço desculpa. Portanto, sendo assim, corremos o nosso estudo paramétrico e ele vai nos dizer que para uma distância do pistão de 0,0048 temos uma força resultante de 1.36. Okay? Está dentro dos limites que nós definimos. Okay? Portanto, e temos este estudo corrido. Okay? Podemos também fazer, portanto, um estudo do tipo What If, onde definimos situações discretas, ou seja, 4 posições bem definidas do pistão, 003, 0,004, 0,005 e 0,006, e variamos também a pressão de entrada, portanto,
neste caso não será fixa em 2 bar, mas poderá ser 1.3, 1.65 ou 2. Okay? E tendo em conta estes parâmetros de entrada, queremos saber qual é a força resultante, okay? Podemos fazer essas análises e ele vai nos dizer, ok, para estas 12 possibilidades, são estes os resultados que podemos obter. Okay. O último tipo de estudo paramétrico, o DOE, portanto, o Design of Experiments and Optimization, podemos definir mais do que um parâmetro de entrada, neste caso, sem um passo bem definido, ok? Neste caso, vamos variar a distância entre 0,003 e 0,006 e a pressão de entrada entre 1.3 e 2 bares. Okay? Mais uma vez, o nosso objetivo é atingir ali a força, portanto, saber qual a força resultante nas paredes do componente amarelo. Okay? Portanto, e ele vai-me fazer os vários cenários e permite-nos encontrar a posição ótima. Okay? Ele calcula-nos aqui 3 posições ótimas, que depois podemos aproveitar para fazer um novo estudo de flow com estes dados, ok? Pronto. Vamos fechar aqui este ficheiro. Flow Simulation permite-nos também análise de superfície livre, ok? Portanto, neste caso, temos aqui uma cisterna, okay? Uma cisterna que contém ar no interior e, para além de ar, contém também água. Okay? Neste caso, água com uma velocidade de 0.5 metros por segundo em Z. Okay? Permite-nos, o Free Surface permite-nos estudar a interação entre fluidos imiscíveis. Okay? Portanto, tendo isto em conta, portanto, nós temos resultados. Conseguimos ver a interação da água com o ar, okay? Conseguimos ver a onda provocada por aquela velocidade. Okay? E mais uma vez podemos também ter estes gráficos na forma de gráficos de secção, por exemplo, onde consigo ver aqui a fração volumétrica de água, neste caso. Okay? Tem aqui mais alguns exemplos de free surface, okay? Que vos posso mostrar, por exemplo, o enchimento aqui de vários compartimentos, aqui o enchimento de uma bacia. Okay? Aqui também a agitação de água dentro de um compartimento e, por exemplo, este aqui também é bastante interessante, a quebra de uma barragem, por exemplo. Okay? A quebra, neste caso, a abertura de uma comporta. Okay? Pronto. Okay. Voltando aqui ao SolidWorks. Podemos também analisar cavitação com o Flow Simulation. Por exemplo, neste caso temos aqui um tubo e uma válvula numa posição próxima da posição fechada. Okay? Temos água a entrar a 3.5 metros por segundo, portanto, e a saída é pressão estática, portanto, à pressão ambiental. Okay? Carregando aqui os resultados, eu consigo analisar a minha trajetória do fluido e percebo facilmente que assim que o fluido atinge a entrada da válvula tem uma variação muito grande na sua velocidade. Okay? Se eu comparar esta variação com o gráfico da densidade, consigo perceber as zonas onde vou ter muito baixa densidade de fluido, o que é um bom indicativo para a presença de cavitação. Okay? Ok. Podemos também analisar umidade relativa. Neste caso, uma cozinha industrial, okay? Onde temos uma panela a ferver. Okay? Temos aqui ar
a 100 graus e com parâmetro de umidade, portanto, a umidade relativa 100%. Okay. Temos também ali fontes de calor, neste caso são as placas do fogão, estão ligadas a 1000 watts. O ar é extraído da cozinha através de um extrator, okay? E a entrada de ar é feita através de uma abertura para pressão ambiental. Okay? Portanto, podemos analisar aqui mais uma vez a trajetória do fluido. Okay? Já agora a escala diz-nos respeito também à umidade relativa e podemos cruzar esta trajetória com a umidade relativa no nosso modelo. Okay? Vou esconder ali as trajetórias já agora e, por exemplo, nós podemos mover os nossos gráficos de secção ao longo do nosso modelo e, por exemplo, se puser aqui nesta posição, conseguimos facilmente perceber que a zona acima da panela que está a ferver tem umidade muito alta, uma umidade relativa muito alta e imediatamente ao lado temos uma placa ligada que nos está a aquecer o ar, onde temos menos umidade relativa. Okay? Podemos também fazer estudos de partículas no Flow Simulation. Portanto, um estudo de partículas consiste em inserir pequenas partículas de determinado material no nosso escoamento e tentar perceber qual será o comportamento dessas partículas no nosso estudo. Neste caso, temos aqui um ciclone, okay? Portanto, onde tem aqui algumas fontes de geração de calor. Okay? Portanto, estas fontes de calor vão nos gerar um escoamento circular que irá resultar, portanto, nas trajetórias do fluido com este aspecto. O estudo de partículas, portanto, consiste em inserir pequenas partículas, neste caso, partículas de água com 1 vezes 10 elevado a menos 5 metros de diâmetro. Okay? Inserimos estas partículas no escoamento e conseguimos perceber qual é o comportamento dessas partículas no interior do escoamento, lá está. Okay? Portanto, cruzando o estudo de partículas com o meu estudo de trajetórias, okay, conseguimos perceber qual é a relevância do escoamento naquelas partículas de água. Já agora, quando definimos no nosso estudo de partículas, nós podemos definir parâmetros como, por exemplo, a erosão das partículas nas paredes do modelo ou então a acumulação de partículas também nessas paredes. Okay? Okay. Podemos também analisar escoamentos supersónicos. Okay. Neste caso temos aqui um projétil cónico, okay, que está sujeito, portanto, okay, que está sujeito aqui a um número de Mach na direção X de 1.7. Okay. Estamos a analisar um escoamento supersónico, escoamento compressível neste caso. Okay. E podemos, okay, mais uma vez, animar aqui a trajetória do fluido e tentar perceber a trajetória do fluxo e tentar perceber quais são as zonas onde temos maior velocidade e onde há uma quebra de velocidade, neste caso, okay, é bastante óbvio. O interessante aqui é que podemos mostrar os nossos cut plots e aqui são visíveis as ondas de choque resultantes deste escoamento. Okay. Para além disto, podemos também analisar radiação no Flow Simulation. Okay. Neste caso, estudar o impacto de 3 tipos diferentes de lâmpadas, portanto, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada LED,
tentar perceber qual a influência de cada lâmpada para a área envolvente. Okay. Portanto, neste caso, definimos aqui os nossos materiais, definimos fontes de calor, portanto, a potência de cada lâmpada é dividida em calor e em radiação. Okay. Portanto, neste caso, esta lâmpada incandescente de 60 watts tem 11.4 watts de geração de calor e, portanto, 48.6 watts de energia libertada como radiação. Okay. Portanto, podemos definir qual é o tipo de radiação, portanto, se é difusa, se é direcional. Okay. E para cada um dos materiais, okay, por exemplo, definir aqui o meu vidro, eu posso definir se ele é opaco à radiação, se ele é transparente à radiação ou se ele é semi-transparente à radiação. Okay. Portanto, estes materiais, já agora, okay, abrindo novamente aqui a minha base de dados, tem propriedades de radiação atribuídas, okay? Portanto, a absorção, a refração, okay? Para além das propriedades térmicas e de condução, térmicas e elétricas, portanto era isso que eu queria dizer, tem também propriedades de radiação atribuídas, ok? Portanto, definimos quais são as nossas superfícies que estarão sujeitas à radiação, ok? Portanto, mais uma vez, é definir o material que tem também propriedades de radiação atribuídas. E a partir daqui, podemos então analisar os resultados. Okay. Okay. Portanto, analisar a temperatura. Okay. Analisar a temperatura ao redor de cada uma das lâmpadas. Portanto, aqui, atenção, nós já agora podemos também ajustar as escalas de resultados sempre de acordo com os valores que forem mais apropriados. Por exemplo, neste caso o máximo são 95 graus, não os 25 que estavam definidos, ok? Portanto, a envolvente de cada lâmpada, portanto, atinge no máximo, aqui, neste caso, 96 graus. Okay? Okay. Portanto, posso também ver, já agora, gráficos de superfície, ver aqui a temperatura das superfícies que estão a ser atingidas pela radiação. Okay? Podemos perceber claramente que a lâmpada incandescente aquece muito mais a envolvente. Okay? E podemos também, okay, já agora, ver as temperaturas das superfícies, okay, das superfícies de cada lâmpada, okay, bem como a radiação que está a ser emitida por cada uma delas, okay, e a radiação que está a ser absorvida, neste caso, pelo vidro. Okay. Okay. Portanto, o Flow Simulation é uma ferramenta completamente integrada no SolidWorks e é também acoplada com os outros produtos da simulação, nomeadamente o SolidWorks Simulation. O que é que isto quer dizer? Eu posso pegar, por exemplo, aqui num exemplo de de um placar de publicidade, okay? Fazer um estudo do seu comportamento em relação ao vento, por exemplo. Okay? Tenho aqui o escoamento de vento ao longo ou através do placar de publicidade e partindo, portanto, das pressões resultantes. Ou do mapa de pressão resultante nas faces do modelo. Okay? Eu posso pegar nestes resultados e utilizá-los como um parâmetro de entrada de um estudo de simulação de elementos finitos. Okay? Portanto, para isso, basta mirar as propriedades do meu estudo de simulação
vir aqui ao menu dos Flow Thermal Effects e incluir efeitos de pressão a partir de um estudo de Flow Simulation. Okay? Neste caso, vou buscar o meu ficheiro de resultados do Flow Simulation, que se estiver no mesmo ficheiro, ele consegue identificá-lo automaticamente. E a partir daqui, portanto, analisar estruturalmente o meu componente. Okay? Não analisar o escoamento de fluido em redor do componente, mas sim a resposta do próprio componente à minha solicitação resultante do estudo de Flow Simulation. Okay? Posso analisar, portanto, as tensões e os deslocamentos. Neste caso, daria um deslocamento máximo de cerca de 24 mm na extremidade mais afastada do pilar. Okay? Portanto, isto, o que falei até aqui, está tudo incluído no Flow Simulation. Para além do Flow, temos os módulos especializados, neste caso o HVAC, portanto, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Okay? Onde, neste caso, por exemplo, temos aqui um escritório. Okay? Um escritório, uma pessoa a trabalhar ao computador que, por si só, portanto, é uma fonte de calor. Portanto, as fontes de calor aqui são o computador e a própria pessoa. Temos entrada de ar ali a partir de um equipamento de ar-condicionado e temos aqui, por exemplo, uma porta aberta. Okay? Temos depois também a temperatura da parede exterior e a temperatura exterior no vidro. No vidro não, peço desculpa, nesta parede exterior. Exato, no vidro, peço desculpa. Okay. Portanto, partindo destes parâmetros de entrada, okay, com o módulo HVAC consigo obter resultados na forma de parâmetros de conforto. Por exemplo, posso mostrar aqui o Draft Temperature, que tem a ver com a temperatura em relação a um ponto de controle, ou seja, temperaturas acima de 0 resultarão numa sensação térmica de calor, abaixo de 0 uma sensação térmica de frio. Okay? Tem também os parâmetros mais utilizados, neste caso o PPD, portanto, que é o Predicted Percent Dissatisfied, ou seja, a percentagem de população que se sentiria insatisfeita nestas situações. Portanto, neste caso, junto à janela, 100% das pessoas iriam se sentir insatisfeitas. Aqui nesta zona inferior também havia mais pessoas a sentir-se insatisfeitas. Neste caso, o ideal é ter os valores o mais próximos de 0 possível. Okay? Portanto, eu posso, já agora, mais uma vez mover aqui o meu gráfico e perceber que também aqui na zona envolvente do computador existe aqui algum efeito térmico. Okay? Temos também gráficos do tipo PMV, ou seja, Predicted Mean Vote, que tem a ver com, portanto, dados estatísticos resultantes do voto de uma grande quantidade de pessoas numa escala de 7 níveis, ou seja, em que -3 equivale a muito frio, 3 equivale a muito calor e 0 neutro. Portanto, nestas situações, okay, conseguimos ver aqui as zonas onde as pessoas iriam se sentir muito calor e as zonas onde as pessoas iriam sentir muito frio. Okay? Isto é baseado em dados estatísticos, okay? E numa escala, como eu disse, de 7 níveis. Portanto, a principal diferença do PMV para o PPD, portanto, o PMV dá-nos indicação de sensação térmica, ou seja, quais são as zonas em que as pessoas se iriam queixar de calor e quais são as zonas em que as pessoas se iriam queixar de frio. O PPD diz-nos apenas a percentagem de pessoas que se iriam sentir insatisfeitas. Ou seja, enquanto nós aqui temos um valor positivo de 3 e aqui um valor negativo, portanto, neste caso próximo de 2, no PPD nós temos valores positivos nos dois, ok? Portanto,
as pessoas iriam se sentir desconfortáveis nesta zona aqui e nesta zona aqui em baixo. Okay? Estas são as principais diferenças entre estes dois parâmetros. Okay? Já agora, portanto, tenho também a possibilidade de inserir isosurfaces. Portanto, no caso de pressão seriam isobáricas, no caso de temperatura seriam isotérmicas. Neste caso, são superfícies onde o parâmetro neste caso é o PMV, ok? Posso tentar perceber quais são os limites para cada valor, ok? Portanto, até esta superfície que está a vermelho, o voto seria 3, até à superfície amarelada seria 2, portanto, e por aí fora, ok? Posso ter também os resultados nesta forma. Para além do HVAC, portanto, temos também aqui o modo Electronics Cooling, ok? Que inclui aqui alguns parâmetros de entrada térmicos, ok? Que permitem a análise do arrefecimento de componentes eletrónicos. Ok? Vou só dar aqui um bocadinho para ele abrir. Portanto, estes parâmetros incluem heat pipes, juntas térmicas, componentes de dupla resistência, a geração de PCBs e, por exemplo, arrefecedores termoelétricos. Okay? Por exemplo, posso mostrar aqui facilmente os parâmetros de entrada que eu posso aplicar, por exemplo, condições elétricas para analisar o aquecimento por efeito Joule, heat pipes, portanto, canais aquecidos, juntas térmicas, a geração de PCB. Portanto, em que é que isto consiste? Componentes de duas resistências. Temos também, portanto, isto tudo traduz-se em parâmetros introduzidos na nossa base de dados, na nossa base de dados do Flow Simulation, onde temos aqui uma biblioteca vasta de componentes de duplas resistências com os parâmetros associados. Neste caso, a resistência junto à PCB e a resistência junto ao componente, portanto, que será selecionado. Okay? Portanto, ao componente ao qual selecionamos esta face. Por exemplo, posso aplicar uma condição elétrica neste caso, ou seja, posso aplicar corrente, voltagem ou resistência de forma, portanto, em amperes, volts, okay? De forma a ele depois calcular com base nesses inputs a temperatura resultante. Okay? Portanto, neste caso, trata-se aqui de um invólucro eletrónico que tem entrada a dar, portanto, tem aberturas, já agora tem aqui aberturas para o exterior nestas faces, ok? E também aberturas para o exterior nas faces superiores. A entrada de ar é feita a partir de ventoinhas internas ao circuito, ok? Portanto, e tem fontes de calor nos seus componentes internos, ok? Portanto, mais uma vez podemos analisar as trajetórias do fluido, ok? Podemos analisar quais as temperaturas resultantes de cada componente, dos vários componentes, neste caso, okay? Com recurso a gráficos de superfície. Okay? Ou então ter também aqui uma combinação de gráficos de secção, okay? Que muitas vezes também é interessante para percebermos o comportamento do fluido, okay? Onde podemos incluir mais uma vez as streamlines para perceber, para além, neste caso, da temperatura do fluido, perceber também quais as suas trajetórias. Okay? Portanto, recapitulando, voltando aqui ao início, porquê realizar análises CFD? Portanto, para ter um melhor entendimento do funcionamento do produto, saber quais são os fatores que influenciam o comportamento dos fluidos e a transferência de calor, ou seja, se o maior impacto nos resultados tem a ver com geometria, se tem a ver com os inputs que nós damos à nossa
ao nosso estudo, potência a mais, por exemplo, temperatura a mais, caudais a mais. Com base nesses resultados podemos otimizar a geometria e, consequentemente, reduzir tempo e custos de produção. Para, no final, ganhar o conhecimento que precisamos para projetar um produto melhor. Portanto, quero-vos agradecer por terem assistido a este webinar. Portanto, continuação de muito bom dia e bom trabalho.